Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast 1 em cada 4. Este é o nosso segundo episódio, onde vamos falar sobre doença mental grave. Os dados mais recentes dizem-nos que a doença mental grave afeta entre 4% dos portugueses. Sabemos que, mais especificamente, a esquizofrenia afeta 1 em cada 100 e a bipolaridade 2 em cada 100. Isto são dados significativos, especificamente quando sabemos todos os prejuízos que estas doenças trazem e para todos os contextos em que elas se revelam. Hoje, para falar sobre doença mental grave, tenho comigo o Dr. Rodrigo Graça Santos, que vou passar a apresentar para não cometer aqui nenhum desrespeito ao seu percurso profissional e académico. É originário de Caldas da Rainha, licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, especialista em Psiquiatria e Psicoterapia Psicodinâmica pela Ordem dos Médicos da Suíça, formado em Terapia de Aceitação e Compromisso e pós-graduado em Terapia de Casal e Sexologia. Trabalhou como chefe de clínica adjunto de um serviço de internamento de agudos na Suíça, tendo depois aberto um consultório privado em Lausanne e mais tarde um segundo em Caldas da Rainha. Nos últimos anos tem-se dedicado sobretudo à consulta ambulatória e psicoterapia. Ultimamente colaborou com o ULSO, tendo dado apoio à consulta externa, hospital de dia, urgências psiquiátricas e serviço de internamento. Neste momento tem a sua atividade clínica centrada em Caldas da Rainha. Bem-vindo, Dr. Rodrigo. Muito obrigado. É um gosto muito grande estar aqui consigo e poder contactar de perto também com a sua experiência profissional e académica, que é tão vasta. E obrigada por estar aqui a falar connosco sobre este tema. É um gosto e é a importância que nós temos de poder falar sobre a saúde mental, sobre a doença mental. Quanto mais falarmos, menos preconceito há. E o preconceito existe mesmo dentro da classe médica às vezes. Sente isso nos hospitais, uma vez que também não é trabalhar em meio hospitalar é diferente trabalhar em contexto de clínica privada. Não só em Portugal. Existe um medo, por exemplo, quando trabalhamos em psiquiatria de ligação, o doente grave é um doente que assusta o serviço. Certo. E estamos a falar dentro de um hospital onde temos profissionais que deveriam estar habituados a isto. E este medo existe. Que geralmente não se justifica porque comportam-se como pessoas, como todos os outros doentes, certo, com os seus medos, com as suas individualidades da personalidade. Mas se no meio hospitalar temos este estigma isto, como é que não é na sociedade, não é? E pior é que para acompanhar estes doentes não se chega a um médico. É uma equipa Tem multidisciplinar. que ser toda a gente. A comunidade, as equipas de serviços sociais, de segurança social, municípios, enfermeiros. Depende das necessidades de cada um e de como elas são determinadas. Portanto, a doença mental grave é muito assustadora. Muito assustadora. E é bastante... Ou seja, não é naturalmente a perturbação psiquiátrica mais prevalente na população portuguesa, mas 4% é significativo, atendendo ao prejuízo enorme que trazem todos os contextos de vida destes doentes. Depende do que nós consideramos de grave. Exato, e talvez então aí remontamos para a primeira pergunta, não é? Que é o que é a doença mental grave, não é? Estamos a falar de que tipo de perturbações, porque muitas vezes ouvimos, és doente mental, ouvimos isto na gíria, as pessoas, És maluco? És maluco, O que é a doença mental grave e de que perturbações é que nós estamos a falar? Se nós formos à definição que politicamente é mais utilizada a nível mundial, vamos encontrar um conjunto de diagnósticos. A esquizofrenia, Não é? a bipolaridade grave, todas as doenças com psicose, a esquizofrenia, as perturbações esquizoafetivas que misturam bipolaridade e sintomas do tipo esquizofrénico. Estamos a falar da doença depressiva recorrente, grave, crónica. Estamos a falar das doenças de neurodesenvolvimento, como o autismo, do déficit cognitivo. Perturbação de desenvolvimento intelectual. Exatamente. E pronto. E fica aqui uma lista de doenças. Nem todos os doentes com estas doenças são graves. Mas é verdade que são nestas doenças onde há mais doentes graves. Certo. Mas há pessoas que sofrem de doença grave e que não estão nestas listas. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, que não está nunca nesta lista, é um dos
problemas mais frequentes hoje Ou seja, e na grave no sociedade, sentido incapacitante e é grave, também, não é? é O grave, prejuízo que traz à porque vida diária. o que é que se define como grave? Grave tem a ver com o impacto O que impacto. tem na pessoa, ao nível do sofrimento e das suas capacidades de funcionar como indivíduo, na relação com o outro e na relação com a sociedade, Exatamente. de estar integrado na sociedade e ter uma atividade profissional que é aquilo que ele deseja ter. Isso. E, portanto, ou seja, também fazer este enquadramento, apesar e pese embora existam diagnósticos que são considerados doença mental grave, e se calhar também não falámos aqui das perturbações de personalidade, mas nós sabemos que há alguns Sim, com clusters que tendem a alterações, piorar e que, exato. portanto, podem também aqui configurar eventuais diagnósticos. As consequências do consumo de drogas também têm impacto grave Isso. no funcionamento das pessoas. Portanto, a lista é É grande, extensa. é extensa. Sim, e pese embora existem estes diagnósticos que são mais frequentemente associados à doença mental grave, até na classe psiquiátrica, também na classe dos psicólogos, nós sabemos que existem outras perturbações do humor e emocionais que não estão configuradas como doença mental grave, mas têm um prejuízo grave na vida da pessoa, têm uma interferência grande numa série de áreas de vida, contexto profissional, social, afetivo, familiar, não é? E que por isso também são graves. Pronto. E nós, cada vez mais, do ponto de vista humano e do ponto de vista clínico, temos que olhar é para a pessoa e avaliar o que é que ela está a viver, o que é que ela apresenta, qual é a sua capacidade de reconhecer aquilo que está a acontecer com O ela insight, não é? Que nós tantas vezes falamos. e depois ter um projeto para essa pessoa. E o projeto vai desde o diagnóstico, desde pôr um tratamento que pode ser farmacológico, com medicamentos, ou um tratamento não farmacológico, com psicoterapias, terapias ocupacionais, terapias de reinserção social. Ter este projeto global construído com a pessoa. Isto é que é tratar qualquer doente, de qualquer doença, em particular das pessoas que sofrem de doença mental e, mais ainda, das pessoas que sofrem de doença mental grave. Muitas vezes este grave é associado à incapacidade da própria pessoa reconhecer que está doente. Certo. E porque também, não é, quando falamos de esquizofrenia, bipolaridade, a capacidade de insight é menor, não é? Esta capacidade de perceber o que é que está a é um acontecer sinal comigo. de gravidade, muitas Isso, vezes. muitas vezes esta questão de algum desleixo na imagem não é visto como desadequado, não é? É visto como normativo, fazendo parte da pessoa, e esta dificuldade em reconhecer outro tipo de sintomas que são bastante comuns na esquizofrenia, como algumas alucinações ou delírio, não é? Portanto, isto acaba por não ser reconhecido como estranho e é entendido como a realidade deles. Isto dificulta depois também aqui a recuperação e o tratamento. E é por isso que muitas vezes é ameaçador para quem não conhece. Isso. O doente mental não é um doente por definição violento. Ele não agride. Ele pode se defender se sentir agredido porque tem alucinações que dizem que o outro o quer matar e ele defende-se. Mas o doente mental, em princípio, não é um doente perigoso. Sim. E eu acho que este tópico leva-nos precisamente a outra questão que eu tinha pensado, que é como é que nós distinguimos a diferença entre estes que são os diagnósticos de doença mental grave dos outros, não é? Talvez tenha a ver por isto, pela capacidade de insight e também, diria eu, pelo caráter crónico da doença mental grave, ou seja, a esquizofrenia e bipolaridade. Nós sabemos que, pese embora possa haver aqui a remissão de alguns sintomas, o diagnóstico na sua globalidade não desaparecerá. Ao contrário, por exemplo... O diagnóstico não desaparece, mas 1/3 das pessoas que têm esquizofrenia têm uma remissão completa e não voltam a ter doença na vida toda. E não precisam de tratamento para a vida. 1/3. E situa-se em que faixas etárias? É na vida adulta? É, Toda a faixa? inicia-se normalmente entre os 16 e os 25. Início dos E primeiros existe sintomas. 1/3 que tem um episódio psicótico grave, até com internamento ou sem internamento, que devido e atempadamente tratado, nunca mais aparece. Okay. E isto não é reconhecido muitas vezes, não é? Como é que nós reconhecemos a gravidade? Eu foco sempre no impacto na funcionalidade da pessoa.
quanto maior é o impacto na capacidade de funcionar no seu todo, naquilo que é a definição de saúde, maior é a gravidade da doença. E como é que nós podemos distinguir esta doença mental grave de outras perturbações psiquiátricas e psicológicas que, tendo também uma interferência na vida da pessoa, não se manifestam com tamanha intensidade? Que fatores é que nós podemos distinguir? Falávamos ainda há pouco do insight, não é? Ou seja, a capacidade ou não de eu perceber... E se calhar é redutor. Eu olho para a pessoa e avalio a pessoa no seu todo. E quando eu avalio a pessoa, eu avalio-a desde o que é o seu nascimento, a sua infância, a sua formação, a sua profissão, a capacidade que ela teve de construir uma família ou não e como é que ela vive hoje. E isso dá-me, claro, dá-me um conjunto de sinais e sintomas. Mas dá-me, sobretudo, uma funcionalidade, até existem escalas de funcionalidade, não é? E que percebemos que a partir de um certo nível, a pessoa perde a funcionalidade com alto sofrimento. E para mim é aí que eu defino o grave. E o grave não é uma fronteira linear, portanto, sem insight, tem não sei o quê, é grave. Sim, até porque agora que está a falar sobre isso, eu estava aqui a pensar que nós vemos algumas perturbações de eixo 1 que são tipicamente, ou pelo menos muitas vezes nós dizemos, não é, isto resolve-se com psicoterapia, por exemplo, as POCs, e que muitas vezes, e às vezes para as POCs até existe insight, daí é que depois veio este meu pensamento, realmente o insight não significa nada, muitas vezes as pessoas têm noção de que esta compulsão é descabida e não faz sentido, e muitas vezes nós vemos pessoas que começam com POC, não é? E acabam deprimidas e que têm a vida virada do avesso com um nível de gravidade tal que perdem empregos, Com risco não é? para a vida. A perturbação obsessiva-compulsiva é um bom exemplo. A pessoa está em plena consciência e tudo o que pensa não faz sentido absolutamente nenhum. Mas não conseguem Eu deixar de toquei fazer. naquela cadeira que se calhar alguém vomitou e também tocou na cadeira e eu agora estou contaminado e tenho que lavar as mãos 10 vezes. E mais 10 vezes, porque quando contei 10 vezes, não sei se contei 10 vezes e vou fazer mais 10 vezes. E quanto tempo é que isto demora? E o sofrimento? E a pessoa a pensar, isto é tão ridículo. Porque eu sei que ninguém tocou ali e não consegue controlar isto. E esta E está questão... plena consciente. O sofrimento pode ser tão grande que a pessoa pode facilmente chegar a um ponto de que mais vale não viver. Exato. Exatamente. E, portanto, isto para dizer que realmente ainda há pouco eu estava a pensar aqui no insight e há realmente perturbações onde existem insight e que são também muito graves no prejuízo diário que trazem à vida da pessoa. As pessoas que têm estes rituais e que estão cristalizados perdem emprego, não é? Passam o dia a voltar para trás para ver se verificaram se a porta estava fechada e quando acaba o dia, olha, não peguei a horas, hoje, amanhã, depois, não é? Isolam-se, perdem a rede social, as relações familiares ficam altamente comprometidas também porque todo o foco é para estas opções e compulsões, portanto, sim. É? E nos hospitais, eu acho que aqui podemos contar muito com o seu contributo, uma vez que trabalhou no Hospital de Agudos, na Suíça, qual era assim a prevalência dos internamentos, Dr. Rodrigo? No hospital, em geral, os internamentos são sobretudo de psicose aguda, o surto psicótico. O surto psicótico associado ao consumo de tóxicos e no contexto de, eventualmente, uma doença do tipo esquizofrenia, que às vezes ainda não está diagnosticada. Depois temos as depressões graves. As pessoas que têm risco de suicídio ou que estão num estado de gravidade em relação à sua doença, que perderam a capacidade de vida autónoma e num contexto... Portanto, globalmente, depressão, psicose aguda. Ok. E também as perturbações de comportamento alimentar? Ou menos? As perturbações de comportamento alimentar são um caso à parte. Normalmente, devem ser acompanhadas em equipas especializadas só para este tipo de perturbações. São equipas multidisciplinares que têm psiquiatras, psicólogos, mas também têm nutricionistas e médicos de medicina interna. Sim. Porque quando tem que ser internado é porque o subnutrição. peso é demasiado baixo, há subnutrição e temos que ter aqui... Certo. E a abordagem é muito específica. Ok. A abordagem da pessoa
com anorexia, por exemplo, tem tem componentes muito específicas e ultra especializadas. E, portanto, normalmente não estão nos mesmos internamentos Normalmente que os terão locais próprios onde Pois têm tem. equipas próprias adequadas para acompanhar este tipo de situações. E falando do leque, não é? Ou seja, as perturbações do comportamento alimentar também se podem converter numa doença mental grave. No sentido em que é um risco imediato de vida, por exemplo, o caso da anorexia, não é? Em que as baixas de potássio e etc. levam aqui ao compromisso do funcionamento cardíaco e, portanto, é gravíssimo. O risco de vida. Sim, exatamente. Sim, exatamente. E, portanto, nos hospitais vemos doentes que têm episódios psicóticos ou psicoses agudas, depressões, as tais depressões que na gíria se diz profundas, não é? Que são altamente invalidantes e que impedem até depois a pessoa tomar conta da sua higiene, da sua alimentação, dos seus hábitos de vida diários. Como é que se trabalha um bocadinho, por exemplo, com os doentes psicóticos em contexto hospitalar? É uma terapêutica ligada à psicofarmacologia ou existem grupos terapêuticos, existem equipas multidisciplinares? Nós, já que estamos nas Caldas, Sim. podemos falar do que é a realidade do internamento aqui, Cá, que é um ótimo. internamento jovem, que tem 1 ano e pouco. Em Peniche. Em Estamos a falar do Hospital de exatamente, Peniche, sim. em Peniche. Cidade onde vive. E este internamento por exemplo, ao contrário dos internamentos na Suíça, é um internamento fechado. Os internamentos em Portugal normalmente são fechados, na Suíça são abertos, a porta é aberta, por exemplo. Então, um internamento fechado, onde os doentes estão e há uma preocupação de recuperar uma rotina, um hábito diário e cotidiano de se levantar àquela hora, de se alimentar à hora de vida, de recuperar a higiene pessoal, os hábitos de higiene. Portanto, essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação é terem um tratamento adequado. O tratamento adequado não é pô-los a dormir atados à cama. Que é, na verdade, muito daquilo que a população Mas que é pensa exceção. e acredita que seja os internamentos. Um doente só é contido num quarto especial onde ele está mais protegido quando ele está realmente em risco de vida contra ele próprio ou contra os outros, Certo. o que é exceção. O quarto geralmente está vazio. As pessoas estão normais, estão a conversar, têm uma sala onde vão fumar, vão dar uma volta à rua, alimentam-se, conversam. Eu acho que quase tem um burnout ali dentro entre levantar cedo, terapia ocupacional, psicólogos, médicos, que estão o dia todo a trabalhar para melhorar. Isso. Não estão ali a olhar para o teto. E também, mas este envolvimento, não é? Nesta agenda preenchida que têm então no seu internamento, também os responsabiliza por este processo terapêutico, não é? No sentido em que eles também têm que fazer por isto, não é? A sua administração de medicação, ficam este tempo e vão embora. Não, existem atividades para as quais eles têm que contribuir, não é? Nas quais se têm que envolver necessariamente também para poderem recuperar. Sim, é um trabalho. E em média, mais ou menos, não sei se tem estados, se não tiver também está tudo bem. Quanto tempo fica um doente internado? A média a nível internacional é a volta de 15 dias. 15 dias, ok. Mais ou menos. Por exemplo, as perturbações de personalidade graves normalmente têm, em princípio, um protocolo de 72 horas, porque não têm benefício em internamentos prolongados. Situações mais graves que necessitam de maior ajuste terapêutico, de resistência à terapia, e isso podem demorar mais algum tempo, mas é raro o doente que, por razões médicas, fica mais de um mês internado. Ok. Isso não é frequente. Aí temos outra realidade, que é uma boa parte do internamento está ocupado com pessoas que não têm para onde ir. E aí entramos nas respostas sociais? Ou na falta delas? Na falta das respostas sociais. E é curioso, Dr. Rodrigo, porque isso leva-me exatamente à minha próxima pergunta, que é, se estas pessoas não têm para onde ir, ou porque não têm aqui um subsistema de família que consiga suportar as necessidades de um doente que acabou de sair do internamento, ou porque não têm família, ou porque a família não tem essas condições, ou porque o Estado ainda não pensou em respostas sociais em número suficiente, mas isto leva à pergunta de que impacto é que isto tem nos contextos de familiares, sociais, profissionais. Porque se uma pessoa sai do internamento ou não sai porque não tem para onde ir, nós também não podemos pensar que seja fácil receber
um doente que esteve internado e que está a recuperar ou que está com uma perturbação psiquiátrica, não é fácil. E que impacto é que isto tem, por exemplo, nas famílias? Portanto, temos de definir o que é não ter para onde ir. Boa, então comecemos por aí. Começar. Não tenho para onde ir porque não tenho família. Não há ninguém, não existe ninguém. Não há rede. Não há rede, até se calhar era um sem-abrigo que tinha doença psiquiátrica e que acabou por ser internado e que está melhor e que não vai voltar para a rua. Isso. Pronto. Até porque o contexto é soberano, não é? Eu tinha um professor que dizia isto, o Dr. José Pinto Gouveia diz isto, o contexto é soberano e, portanto, se ele voltar para a rua, Vai é bem voltar tudo ao provável mesmo. que... E não é uma Exatamente. questão na nossa sociedade pormos uma pessoa na rua que não tem onde dormir. Exatamente. Isso não é, não sei se não é legal, não é social, Certo. não é aceito. Isso não pode acontecer. Pronto. Temos pessoas que não têm para onde ir. Temos pessoas cujas famílias não têm condições para os acolher. Mesmo. É feita uma avaliação e percebe-se de facto que as pessoas não têm condições. Às vezes não têm vontade, mas em princípio, normalmente, não têm condições. Há família, há domicílio, mas não há condições para receber aquela pessoa naquelas condições, pelo menos já. E quando falamos em condições, falamos condições de infraestruturas, casa e também Emocionais. condições... Exato. E Condições, capacidade recursos, técnica, não é? Recursos internos para a lidar pessoa com que pode sair do internamento, mas ainda precisa de cuidados. vigilância, monitorização, Precisa de auxílio, cuidados. não é? Precisa de cuidados. Pronto. E depois tem pessoas que têm indicação para passar para estruturas onde vão ficar durante mais tempo em reabilitação psicossocial ou para sempre, porque não têm e não vão ter capacidade para ter uma residência autónoma. Portanto, isto é muito diverso. E essas pessoas todas, não é? Seja por que motivo seja destes que elencou, ficam no hospital. Estão à espera. A Ana está à espera há não sei quantos meses, está ótima, Que venha uma resposta. tem o tratamento estabilizado, tem ali os amigos vão e vêm, tem os amigos do internamento, mas está há meses à espera de uma resposta adequada para a Ana. E isto é penalizador para a Ana, como será Está penalizador para quem precisa de uma cama para estar internado. E não há vagas. Em Portugal, e eu trabalhei durante alguns anos mais em contexto de crise e portanto, lidava um bocadinho com isto, edições suicidas, tentativas de suicídio, surtos psicóticos, e às tantas, a ambulância que os levava quase que chegava depois à cidade do que o próprio doente que tinha alta da ala de psiquiatria. Ou seja, e lidei com isto de perto, o que me entristece, não aqui condenando os médicos, mas talvez por falta destes recursos de onde os manter. Pois, mas aí estamos na política. Pois. E pá, e não é muito bom ir. Podemos Rodrigo, ir. Porque, Podemos ir. no sentido em que são também questões que nos transcendem um bocadinho a nossa classe. Não, temos que ser muito honestos. Um país, e não estamos a falar de Portugal e que estão maus políticos, não é essa a questão. Aqui, assim, um país tem um orçamento limitado. Certo. E um país tem que tomar decisões políticas. E essas decisões políticas têm impacto no orçamento que é destinado a cada uma das coisas. E há prioridades. Certo. E quem define as prioridades são os políticos. Aconselhados ou não pelas diferentes classes profissionais. E os políticos podem decidir, e agora se calhar posso ser chocante, podem decidir que uma via verde AVC, uma via verde infarto, tem que ter mais recursos que um serviço ou toda a cadeia da psiquiatria. Porque os doentes com infarto e AVC, mais rapidamente, vão ser produtivos para a sociedade. E é em função desta produtividade ou em função deste risco também que esta doença... Não sei, pode ser isto. Eu não sou político, não sei qual é a decisão política que está por trás, mas podemos imaginar que a produtividade que um doente que tem um AVC ou um infarto, que é jovem e que vai recuperar a 100%, vai voltar a contribuir para a sociedade, e a imagem que eu tenho de um doente psiquiátrico, que eu acho que nenhum deles volta a contribuir para a sociedade, o que não é verdade.
E aí está o estigma, não é? Começámos a falar de estigma e esse é Mas talvez um dos também, maiores também há uma parte é verdade. Sim, sim. Uma parte é verdade. Mas esta questão de... Porque também dá que pensar, e isto já fala-se, e na nossa classe também, não é? Que é investir-se o Estado mais nos doentes psiquiátricos e talvez o valor que gasta anualmente com os doentes psiquiátricos reduzir-se, no sentido em que isto é também um fator de manutenção, não é? O pouco investimento que existe na saúde mental acaba a ser depois um dos maiores, uma das pessoas que se senta à mesa e que come mais, por assim dizer, das áreas que mais consome, porque depois isto reflete-se não só nas políticas da saúde, mas também nas políticas sociais, onde estes doentes também levam uma grande fatia dos recursos do Estado. Não é? Portanto, investir-se mais na prevenção e na atribuição de boas práticas com a saúde mental e talvez isso depois revertesse em menos gastos a longo prazo com estas pessoas. Clinicamente, atuar rápido, eficaz e com um projeto individual adequado aumenta a probabilidade da pessoa ter uma cura ou uma remissão suficiente para poder ter Para uma vida funcionar, integrada para na funcionar, sociedade. Para exatamente. funcionar. Exatamente. E pensando aqui sobre, portanto, falámos aqui um bocadinho do impacto que isto tem, não é? nas famílias, também nos contextos onde estão inseridos, e talvez o principal impacto seja, muitas vezes, estas pessoas não se sentirem pertencentes a estes contextos, muitas vezes estas pessoas não conseguirem ter um trabalho, não conseguirem estar inseridas profissionalmente, pese embora existam medidas para alocar estas pessoas nas entidades e nas empresas, não é? Também um impacto na família, que pode não ter recursos internos, emocionais, como falou ainda há pouco, e a própria família não ser suficientemente estruturada para depois receber um doente que tem estas particularidades e que exige estes cuidados todos. Também em termos sociais, porque estas pessoas, ao fim e ao cabo, acabam por estar sempre um bocadinho mais aliadas e mais isoladas. E que tipo de... Ou seja, estas dificuldades todas levam a que se pense em coisas sobre estas pessoas. Que tipo de mitos é que ainda se vinculam, e nós já falámos aqui de alguns, sobre os doentes que têm uma perturbação psiquiátrica grave? Normalmente é o medo da agressividade. Okay. É o principal. Primeiro é o medo da agressividade, nos pessoas mais Coisa, graves. sei lá, ele é maluco, não Ele sei é bem o que é que vem maluco, dali. tenho medo. Outro é o medo do contágio. Quando eu vejo uma pessoa muito deprimida, isto assusta-me e eu afasto-me. Certo. O medo do contágio. Outro é achar que se eles quisessem, davam a volta e estavam bem. Sim. Força de Epá, vontade. tens que dar a volta, quando tu consegues, não sei o quê. Sim, não. Certo. Sim, não. A Ordem lançou há uns tempos, já foi assim há uns anos, a Ordem dos Psicólogos, uma série de frases que diz uma coisa como: também dirias a alguém que tem diabetes que basta querer muito que isso vai passar? Não é? Mas sim, não, mas isso é o bom exemplo que não é só com a saúde mental que há preconceito. Porque os diabetes já comeste muito açúcar. Ele só come açúcar, é gordo, pronto. Sim. Ele tem diabetes porque é gordo e come açúcar e está resolvido o assunto. Embora saibamos que o diabetes, Sim, mas não está resolvido o assunto. Exato, pois não sendo estacional, não passa e portanto não é. Atenção não alta de boa porque é vontade. gordo e porque não faz exercício e porque não sei o quê. Pronto. Certo. Mas isto também significa que nós temos sempre, em geral, população, temos sempre a ideia de que o outro está assim, ou seja, responsabilizamos a própria pessoa. Não é? Foi ele que quis, é obeso porque não treina. É doente porque a culpa é dele. A internalização da culpa ajuda ou desajuda a lidar com a doença? A culpa é omnipresente. Nós somos uma sociedade judaico-cristã, portanto, a culpa está por todo lado. Eu, se não faço a triagem do lixo, sou culpado pelo aquecimento global. Bom exemplo, sim. Mas em termos de diagnóstico de saúde mental, a internalização da culpa ajuda ou não a lidar com a doença? O que é que quer dizer internalização da culpa? Se eu acho que realmente sou obeso porque eu não fiz nada para emagrecer, eu não faço desporto, eu não me levanto da cadeira, se eu acho que tenho uma depressão porque eu me deixei muito ir abaixo com a perda do meu emprego e depois desleixei-me, entende? É um fator perpetuante. É um fator perpetuante. Nós devemos distanciar a pessoa da culpa. E realmente o que vem lado a lado é a culpa e a raiva.
Raiva muitas vezes dirigida contra o próprio. Freud dizia que a depressão é a raiva dirigida contra si mesmo. Portanto, distanciar a pessoa da culpa e da raiva. Porque ela está lá, mas não vai ajudar-nos a resolver o problema. Não vamos fazer nada com isso. Às vezes a raiva e a culpa pode motivar-nos para fazer coisas quando não é demasiado intensa. Mas, num contexto patológico, não nos ajuda a nada, porque só afunda mais a pessoa. É o exemplo do poço, em que eu quero sair do poço e uso uma pá. Certo, E só errada, uso a não é? pá para sair do poço. E tenho ali uma escada ao lado. E estou só a usar a pá para sair do poço. E tenho que parar, largar a pá, dar um passo atrás, olhar para a escada e perceber que posso e que se não tiver forças vou devagarinho. E isto é um processo extremamente complicado. É muitas vezes o princípio do processo psicoterapêutico. Sim. Sim, exatamente. Ou seja, a internalização da culpa pode ser o maior estagnador da evolução terapêutica, dos ganhos terapêuticos, e é talvez por aí que devamos nós, não é, também, psicoterapeutas, começar por perceber a inutilidade da culpa e da raiva, no sentido em que não ajuda, é realmente uma ferramenta que, na verdade, poderia dar para outro contexto, ali não está a funcionar, não é? Sim. E que outros mitos relacionados, porque muitas vezes ouvimos a população dizer ele deve ser bipolar, tão depressa está bem como no minuto a seguir já está a chorar, ou tem dupla personalidade, aquelas coisas que nós ouvimos. E quem conhece a bipolaridade sabe que não tem nada a ver com mudar de humor de agora para daqui a bocado. Que tipo de mitos é que houve mais e porque, não é, trabalhando em contexto hospitalar, não lida só com a sua classe, também lidará com assistentes técnicos e com os próprios doentes, não é? Que chegam às vezes com uma ideia de diagnóstico. Que tipo de coisas é que houve mais neste sentido? Primeiro, esta situação é completamente esquizofrénica, não é? Sim. A utilização das palavras Como adjetivos e a utilização de palavras que são utilizadas na clínica psiquiátrica, mas que também são utilizadas no dia-a-dia, e bem. Quer dizer, epá, tu és completamente bipolar, tão depressa estás bem como estás mal. Ok. É verdade que as pessoas depois chegam à consulta a dizer eu sou bipolar porque em 5 minutos mudo de humor. Não. Por já os bipolares não mudam de humor de 5 em 5 minutos. Não. O padrão temporal Mas é bem é uma mais, informação útil para percebermos como é que funciona a personalidade daquela pessoa, por boa. exemplo. Usamos essas palavras tentando perceber o contexto. Epá, tu és completamente autista. O que é que isto quer dizer? Não é? Fala da personalidade da pessoa. Deve ser meio autista, É meio tem ali umas autista. características. Ou eu sou, agora vejo muitos miúdos a dizer, eu sou completamente autista. O que é que isto quer dizer? E tem um significado. Sim, naturalmente Não eles é? reportar-se-ão a algumas características que conhecem do autismo e estão a tentar dizer que funcionam daquela maneira, Exatamente, não é? mas não faz mal. Isso, exato. Não faz mal, não podemos ficar aí, não é? Não Exato, chega, não é? exato. E também ouvimos muitas vezes as pessoas dizer aquela história de tem dupla personalidade e tem... Não é? Convém desmistificar. Há pessoas boas e há pessoas más. As más não são todas doentes mentais. Era aí que eu ia, não é? E convém desmistificar, porque muitas vezes utiliza-se os ganchos da saúde mental ou da doença psiquiátrica para justificar génios de malvadez, ou pessoas que têm Há pessoas que são mesmo não más. é? Isso, E não são exatamente. psicopatas, são só más. Exato. Má índole, não é? Má intenção. Têm falta de caráter, Sim. têm má intenção e querem prejudicar o outro. E isso não tem nada a ver com a saúde mental. Exato. Mais ou menos, em princípio. Tem dos outros. Sim, ou seja, podemos dizer que muitas vezes pessoas que têm doenças psiquiátricas acabam a ter comportamentos que são negativos para o outro em virtude da doença psiquiátrica, não necessariamente porque têm má índole ou má caráter, não é? Por exemplo, um esquizofrénico, ou vamos, por exemplo, aqui ao autista, muitas vezes é heteroagressivo, não porque tem a intenção de magoar a mãe ou de arranhar a mãe, mas porque não sabe controlar a sua ansiedade e expressa tem uma externalização de comportamento. Por exemplo, não é? Não é má pessoa. Pronto. E isso leva-nos realmente, às vezes, à dificuldade de perceber se aquela pessoa é mesmo má, pronto, entre aspas, não é? É mesmo má ou está a agir em função dos seus sintomas, que no limite nos leva à questão da lei. Num tribunal, um perito tem que dizer se aquilo é originário da doença mental, e isto é encaminhado de uma maneira, ou é originário
de um traço da pessoa e não tem nada a ver com a doença mental e é crime puro. Ou seja, estamos E a como é falar que nós fazemos da isto? inimputabilidade, não é? Dos critérios para se perceber se Sim. aquilo é justificado pela doença psiquiátrica ou se foi de livre e espontânea vontade. Isso Isso tem... é é um grande assunto e é muito difícil, Daria porque para nós outro não temos episódio. bolas de cristal às vezes e depende do momento. Certo. E, portanto, eu dizia, desmistificar estas questões ajuda, eu acredito que ajude, as pessoas a perceberem que eu não sou bipolar se agora estou feliz e daqui a bocado me chateia e mando um berro, também não sou autista se socialmente não sou a pessoa mais expansiva e gosto de estar sempre mais reservada, também não tenho dupla personalidade se um dia venho feliz e no outro dia venho aborrecida, portanto, convém desmistificar isto também para não agarrarmos estes ganchos como lá está, não se pode usar a saúde mental para justificar, às vezes, aquilo que também são traços de personalidade ou simplesmente uma pessoa a atender ao contexto em que está. Não é? E, portanto, isso nada tem a ver com saúde mental ou falta dela. E aqui, relativamente, falou ainda há pouco, mas gostava de ir lá outra vez, que tem a ver com o papel dos tratamentos na doença mental grave. E o Dr. Rodrigo já falou sobre a psicofarmacologia, falou sobre terapias, por exemplo, a terapia ocupacional, eventualmente grupos terapêuticos, psicoterapia, mas qual é que é o papel? Porque outro mito associado é vai tomar a medicação. Ele está assim porque está sem medicação. Portanto, qual é que é o papel do tratamento na doença mental grave e que é muitas vezes um tratamento combinado, não é só psicofarmacológico, tem também outras terapias associadas. Qual é o papel e a importância do tratamento na doença mental grave? E, vou adicionar aqui uma segunda pergunta, o que é que pode acontecer se este tratamento não for feito? Por exemplo, as pessoas que às vezes deixam o injetável, que perigos é que existem? Portanto, começando ao contrário, é possível tratar sem medicamentos. Não é possível tratar doença mental grave sem, pelo menos, uma fase com medicação. Ok. Mas Uma é fase para possível, estabilizar? uma depressão ligeira, uma perturbação de ansiedade pode ser tratada sem medicação, até um certo nível de intensidade dos sintomas. A doença mental grave, em princípio, não. O impacto é tão grande, a intensidade dos sintomas é tão grande que não. E até sabemos, se a medicação for dada atempadamente, temos uma possibilidade de cura ou de remissão muito maior. Não há tratamento da doença mental só com medicação. Isso não existe. Mas, Há contenção, mas não há tratamento. O tratamento implica o tratamento da pessoa como um todo e implica a fase aguda e depois a fase de reabilitação e reintegração psicossocial. Isto é que é o tratamento. O tratamento não é só dar uma injeção de 3 em 3 meses. mas é ou não verdade que temos muitos doentes mental graves que apenas acedem ao tratamento farmacológico? Sim, por duas razões. Uma, porque eles não têm, não, Baixa têm, adesão? têm baixa adesão e outra porque não há oferta suficiente Respostas. não há respostas para Certo. todos. Ok. Depois é também desmistificar o que é hoje a medicação para a Muito doença bem, eu acho que isso é muito mental importante. grave. Bastante diferente da primeira classe de A imagem que nós medicação temos é a malta a babar-se toda e tremer e a arrastar os pés e não sei o quê. Isso hoje não existe. Praticamente não existe. As pessoas que estão assim são porque tiveram esta medicação há 30 anos e hoje a maior parte das pessoas nós não vemos, não se vê. A pessoa está bem, não se nota que está a tomar medicação. E estão controlados, e estão tratados, e estão em cura. Certo. E este é que é o desmistificador. Quantas vezes em segunda consulta a pessoa diz: epá, eu tive tanto tempo para vir, tinha medo disto e disto, e ficar um zombie, a ficar completamente dependente, a ter isto, aquilo e aquilo outro, e afinal tomei o comprimido, não senti nada e já não ouço as vozes. E até digo que pá, como é que eu consegui ouvir aquelas vozes? E estou normal. Estou normal.
Sim. E muitas vezes as pessoas têm esta ideia de que eu sou tanto mais forte quanto mais resistir à medicação e conseguir sair deste diagnóstico sem a ajuda dela. Eu, pelo menos, ouço muitas vezes isto, não é? Doutor, eu ainda vou tentar sem medicação. Eu ainda vou... Sim. Quase como se fosse uma prova de robustez ou de... É uma fraqueza. A medicação é porque eu não fui capaz. Exato. E mesmo na família. As nossas constelações familiares querem ser autossuficientes. Se ele não consegue, nós conseguimos. Isto adia muito o início do tratamento. Que pode ser um fator de risco. Que Não é? pode Portanto, convém ser, deixar aqui também, não que é? aumenta o risco da cronicidade. Exatamente. Uma coisa que poderia não ser crónica passa a ser crónica porque houve este adiar do início, este medo. Ou seja, em relação ao tratamento, o ideal será um tratamento combinado, não é? Com psicofarmacologia. Inicialmente já percebemos que pelo menos sim, para estabilizar. Exatamente. Eventualmente depois com uma tirada que vai sendo gradual, mas sempre sob vigilância médica, do médico especialista, mas também combinado com estes processos psicoterapêuticos, não é? Que é também uma forma de promoção de insight e de ir à procura de recursos internos. É isto que vai manter os ganhos. Temos a psicoterapia com psicólogos, temos a terapia com enfermeiros, que muitas vezes até se foca mais naquilo que é a recuperação das capacidades da vida cotidiana. Estratégias de resolução A simples, terapia AVDs. ocupacional, que não é para ocupar, mas é para mobilizar recursos e voltar a treinar coisas que se perderam, como conseguir apanhar um autocarro, conseguir ir para a escola, a psicomotricidade, um conjunto de diferentes terapias e que se devem adequar àquilo que é a necessidade do indivíduo e com a prioridade que o indivíduo estabelece. Porque a pessoa não tem necessariamente a mesma prioridade que o terapeuta. Certo. E aí, porque muitas vezes estas terapias são subsidiadas pelo próprio também, não é? Ou seja, a prioridade é definida também em relação ao envolvimento do doente, mas também em relação à possibilidade dele ou da família. E pese embora muitas vezes o corpo clínico até acreditasse que era mais vantajoso, por exemplo, ir à terapia semanalmente, se for mais difícil ir semanalmente do que ir quinzenalmente, ok, quinzenalmente não vai tão rápido, mas é mais consistente. Portanto, neste sentido de a prioridade do paciente, do utente, do doente, deve prevalecer em função... Naturalmente, também teremos uma palavra, um parecer clínico a dar, não é? Mas não devemos querer sobrepor esta nossa urgência e prioridade àquela que é do doente e àquilo também que o doente consegue suportar, não é? Quer em termos de envolvimento, falei aqui nos recursos financeiros, que são também naturalmente uma grande... Normalmente aquilo que pesa na balança da decisão, mas também os próprios recursos internos de tempo, de disponibilidade de ir, não é? O momento em que está preparado para... Exatamente. Ok. Enquanto estávamos aqui a falar, e o Dr. Rodrigo deu o exemplo da imagem que tínhamos, não é, dos doentes mentais e que eventualmente estariam a babar, eu estava-me a lembrar das perturbações de desenvolvimento intelectual que requerem muitas vezes o maior acompanhado e outras questões legais ou jurídicas que estão implícitas, que são também... Fazem também eles partes da doença mental grave. Era até antes um diagnóstico que era chamado o atraso mental, era assim que se chamava antigamente. Felizmente a nosologia evoluiu e acho que este termo dignifica bastante mais estas pessoas. São um conjunto de pessoas para as quais as respostas também não são muitas e que são mal entendidos na sociedade, ou não? Mal entendidos? E eu aí, a primeira coisa que me vem à cabeça é a dedicação de uma vida das pessoas que os acompanham. É logo a imagem que eu tenho. Há muitas vezes, na maior parte das situações, alguém que está sempre ao lado. Porque estamos a falar de pessoas que, do ponto de vista... Não estão autónomos na vida cotidiana. Cognitivo e não conseguem fazer as AVD no sentido autónomo. autónomo. Mesmo que tenham até vaga num lar, a maior parte, a família mais próxima, a mãe, a irmã, cuidam diariamente desta. E estas pessoas têm que ser apoiadas ao máximo. E aí também poderíamos falar da saúde mental destas famílias? Sim, exatamente, deve ser cuidada. Muitas vezes, numa consulta, fala-se mais de como é que a mãe está a aguentar do que o próprio, que até está bem disposto. Sim, e
pronto, o que é natural e justificado pela doença, mas com pouca capacidade de reflexão sobre as Sim, dificuldades não tem. próprias, não é? Exatamente. E normalmente estes doentes, estes utentes são medicados para que tipo de sintomatologia? Porque estes cuidadores, eu entendo, precisam de respostas e recorrem muitas vezes à consulta de certeza de psiquiatria, não é? Quando não podem também os médicos de medicina geral e familiar, mas eles normalmente, quais são as principais queixas? Tem a ver com o comportamento. O tratamento destes doentes também tem particularidades e é, sobretudo, ter um equilíbrio entre a função e a contenção de comportamentos que são perigosos para eles ou para os outros, ou que são inadequados para permitir que eles se sociabilizem. Certo, ou seja, é uma medicação que visa a redução de alguns sintomas para uma maior integração social e dos Portanto, contextos. para estar bem em casa, com a família, para poder ir ao centro do dia e estar bem com os outros, a não sentir angústia, a não sentir ansiedade, porque eles muitas vezes sofrem e manifestam esse sofrimento de uma maneira um bocadinho diferente, e nós podemos aliviar esse sofrimento que não tem causa, que faz parte da doença. Certo. E, portanto, estamos entre o alívio do sofrimento interno e a melhorar a sua interação com os outros. Okay. Que permite depois também um melhor ajustamento do próprio ao contexto e, portanto, isso também ajudará a reduzir a angústia e a ansiedade. Não é? Exatamente. Isto porque quem nos procura muitas vezes marcam consulta para o chamado paciente identificado, não é? Mas na verdade vêm falar sobre preocupações próprias e sobre as dificuldades que a família tem a lidar com estes doentes, porque na verdade nós muitas vezes vemos pais ou cuidadores familiares que caminham, não é? Já não caminham para novos e muitas vezes até já pessoas idosas que são ainda os cuidadores destas pessoas com perturbação do desenvolvimento intelectual. E uma coisa é cuidar enquanto somos adultos e estamos, por exemplo, na casa dos 40, 50, 60, a cuidar de uma pessoa com estas dificuldades e limitações. Outra coisa é quando temos 60 e muitos, 70 e tais, não é? Depois, que tipo de, não sei se tem experiência nesta área, mas de certeza que já recebeu em consultório, que tipo de ajuda é que se pode dar a estas famílias, Dr. Rodrigo? Aquilo que eu noto que é o mais importante e que não é o mais óbvio é a informação. Boa. As pessoas não sabem quais são os seus direitos, não sabem como fazer, estão perdidas no cotidiano do cuidado diário e não têm a distância para poder perceber que podem ter ajudas e que podem preparar o futuro. E realmente chega um momento em que nós temos que falar sobre o futuro. Sim. E para isso é preciso informação. E é preciso antecipar. Porque quando as coisas acontecem, depois não há vagas, não se sabe o que é que há de fazer, entra-se em crise. E o segredo é a informação. Muito bem. E indicar as pessoas para quem sabe informá-los. Muito bem. E este é um papel que também pode ser dos médicos, que também pode ser dos psicólogos, e nós não temos que saber tudo, mesmo do ponto de vista das respostas sociais, mas temos o dever de encaminhar para quem sabe explicar estas questões, os direitos, onde pode recorrer, não é? Preparar o futuro com tempo, para depois não ser tudo a correr e tomarem decisões precipitadas, ou não haver forma de tomar decisões porque não há vagas. Portanto, este No ideal é ter na consulta, de maneira programada, alguém que sabe dar essas respostas e podermos discutir todos juntos quais são as soluções que se podem encontrar. Isso é o ideal, estar em rede, mas em rede presencial, não só enviar mas pronto, no cotidiano isto é difícil de organizar. Sim. Mas isto que fala é muito importante, porque muitas vezes pensar o futuro destas pessoas traz muita angústia às famílias, não é? Há a ideia de os institucionalizar, há a ideia de os mandar durante o dia para algum sítio para tomarem conta deles. Isto causa muita angústia e muita preocupação e a família tende naturalmente a proteger-se desta angústia e a protelar a procura destas respostas. Ok. E assim, em jeito de terminar, porque já vamos aqui com os belos minutos de conversa e por mim ficávamos muitos mais, mas o calendário não permite. Que mensagem é que nós podemos deixar para as pessoas que convivem com doentes que têm doença mental grave? Que mensagem de apoio ou que estratégias, o que é que podemos dizer a estas pessoas que convivem com estes doentes?
A ansiedade combate-se com informação. O medo combate-se com informação. Quando eu estou com medo, quando eu tenho uma situação que eu não sei resolver, é porque eu não estou a ir buscar a informação necessária para resolver esse problema. Certo. E eu acho que é isto. É o acesso à informação e não ter medo de se secundar, de pedir ajuda. Certo. Ou seja, peçam ajuda, procurem quem vos possa informar, não guardem as perguntas todas só para vocês, não é? Normalmente quando fica tudo na nossa cabeça vai crescendo e vai enrolando, tipo novelo, não é? O novelo vai crescendo e vai enrolando, portanto é sacar a pontinha do novelo cá para fora e começar a informar-se e a perceber o que é que se pode fazer. E a construir soluções. Muito bem. Doutor Rodrigo, tenho de agradecer e não tenho palavras para agradecer o tanto que foi de bom estar aqui consigo, partilhar a sua experiência de perto. Obrigada por ter estado neste segundo episódio do nosso podcast e vemo-nos para a semana. Obrigada.